Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre TCC. Hoje tenho muito prazer em trazer para vocês uma convidada. Essa nossa convidada é doutoranda em Linguística Aplicada, mestre em Administração. Ela chefia o Núcleo de Assessoramento de Pesquisa na Faculdade de Letras da UFMG desde o ano de 2013. E dentro da iniciativa privada, ela ministrou disciplinas como Antropologia Jurídica, Metodologia Científica e Direito Administrativo. Apresento a vocês a professora Kelly Carvalho. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, professora Betânia. É um enorme prazer estar aqui hoje. E a gente vai falar sobre um assunto que a maioria dos alunos tem medo, o TCC. E é importante já começar dizendo que hoje nós vamos desmistificar o TCC, até porque o TCC vai acompanhar os alunos, a vida toda. Porque TCC nada mais é do que trabalho de conclusão de curso. Ou seja, você vai fazer na graduação, vai fazer no mestrado, vai fazer no doutorado, a vida inteira. Pois bem, professora, então, sem mais delongas, explica pra gente sobre as etapas de um TCC. O TCC começa com uma ideia. A maioria dos alunos acha que vai ser uma ideia enorme, que vai mudar o mundo. Não, o TCC normalmente é uma ideia simples. A segunda etapa não é sair correndo para pesquisar. É achar um professor, que na FAES tem excelentes professores, daquela área. Um exemplo dentro do direito. Às vezes o aluno quer pesquisar sobre algo do direito penal. Não adianta ele conversar com um professor do direito civil. Tem que ser alguém da mesma área. Depois disso, o professor vai dar para o aluno alguns materiais para ele ler, para ele entender como é que funciona aquilo ali, o que já foi pesquisado dentro daquela área. Essa é a chamada da revisão da literatura. O que já tem ali, o que já foi pesquisado. Depois disso, aí é que o aluno vai começar a fase da escrita, porque o aluno acha que ele já vai começar escrevendo freneticamente. Não. Ele vai ter uma longa etapa aí de leitura antes, para ele entender o que funciona, o que faz sentido para aquela ideia ali que ele teve. E aí, depois disso, ele vai fazer um capítulo de introdução, na qual o aluno vai contar o que é essa ideia dele, quais são os objetivos que ele tem com aquela ideia, e também qual é a pergunta de pesquisa dele. Porque toda pesquisa, não existe uma pesquisa sem uma pergunta. Então, o aluno vai ter a pergunta de pesquisa dele. Pois bem, professora, considerando essa linha de raciocínio, o que deve ter num TCC? Quais as partes, as etapas? Exato. A primeira delas é a introdução, onde o aluno vai falar ali, em linhas gerais, o que ele está pesquisando, quais são os objetivos, qual é a pergunta dele de pesquisa. A segunda etapa é a revisão, chamada revisão da literatura, que é esse capítulo que eu acabei de falar das coisas que o orientador, o professor orientador, vai dar para ele ler, e ali ele vai fazer uma anotação, tentando juntar estudos um com o outro, de coisas que fazem sentido. Depois vem o capítulo da metodologia, depois vem o capítulo de discussão de resultados, e depois a conclusão. Pois bem, professora, como é feita essa revisão de literatura dentro de um TCC? Normalmente começa com o próprio orientador passando alguns artigos científicos para os alunos. Aí a gente faz uma pequena pausa do seguinte. Muita gente não sabe o que é um artigo científico, não é uma leitura comum para a maioria das pessoas. Existem revistas, nesse mundo aí universitário, que são chamadas de revistas científicas. São revistas que elas publicam exatamente resultados de pesquisas de grandes pesquisadores do mundo, de todas as áreas, áreas desde letras até áreas como engenharia nuclear, coisas das mais diversas áreas, são revistas especializadas que publicam pesquisas científicas. A princípio, o orientador vai escolher alguns artigos científicos aí, vai dar para o aluno ler, e depois disso o próprio aluno vai vendo, olha, qual é a linha que ele mais se identifica. E aí, muitas vezes, o próprio aluno já vai nessas revistas científicas e pega. Importantíssimo dizer, professora Betânia, sempre importante. Wikipédia não é fonte de pesquisa, sempre bom lembrar. Por quê? Porque qualquer um pode escrever lá, não tem nenhum rigor na análise ali.
né? Wikipédia não é. Revistas como Mundo Estranho, Super Interessante, apesar de falarem de ciências, não são revistas científicas e não podem ser usadas como fonte para essa revisão da literatura. Ok, professora. E como que a senhora explica a importância da metodologia nesse trabalho científico? A metodologia, né, numa palavra mais simples, é como eu pretendo alcançar o resultado que eu acho aqui na minha cabeça. Porque sim, toda pesquisa, desde o início, ela tem a pessoa tem em mente um resultado que ela quer alcançar. E é na metodologia que a pessoa vai fazer essa descrição. E aí, para eu chegar nesse resultado, eu vou entrevistar pessoas? Eu vou mandar questionários? E essas entrevistas que eu vou fazer por vídeo? Eu vou fazer pessoalmente? São experimentos de laboratório? O que eu vou fazer? Na metodologia eu vou explicar o que eu vou fazer e como eu pretendo fazer para chegar no resultado que eu acho que eu vou alcançar. Professora, com relação à conclusão do TCC, o que a senhora entende que é importante ser incluído neste momento? A conclusão é o fechamento do trabalho. Na conclusão, o aluno vai retomar lá atrás da introdução quais eram os objetivos dele, ele vai dizer se os objetivos foram alcançados ou não, se não foram alcançados, quais foram as limitações que ele encontrou, mas assim, bem breve, quais foram as limitações que ele encontrou, e ele também sugere para outros estudantes o que mais pode ser pesquisado naquele sentido, ele dá algumas sugestões de como aqueles resultados que ele alcançou podem ser expandidos e até mesmo replicados. Pois bem, professora, hoje nós vivemos uma realidade que envolve a inteligência artificial. Sim. A grande maioria dos nossos alunos fazem os trabalhos assessorados pela inteligência artificial. A gente sabe que várias instituições de ensino têm demonizado o uso da inteligência artificial, o que, na nossa opinião, aqui na FAES, é algo inevitável. A inteligência artificial já faz parte de uma realidade do próprio mercado de trabalho, principalmente dentro do mercado jurídico. A nossa proposta é ensinar o nosso aluno a usar. O que a senhora me diz sobre a elaboração do TCC fazendo uso da inteligência artificial? Usar a inteligência artificial hoje é tão inevitável quanto usar o Google, de verdade. Eu também acho completamente sem sentido demonizar o uso da inteligência artificial. O que a gente precisa fazer? A gente precisa ensinar para os alunos como pesquisar, como usar a inteligência artificial, como potencializar a inteligência artificial. Em que momento o aluno vai usar o ChatGPT? Em que momento o aluno vai usar a inteligência artificial do Canvas? Que momento ele vai usar o Gemini, que é a inteligência artificial do Google, a Elsa? Então, porque cada uma delas, professora Betânia, serve para uma coisa diferente. E aí, muito aluno se atrapalha por não saber esse princípio básico. Pois bem, professora, de que forma a senhora acha que a IA pode otimizar a revisão da literatura dentro de um TCC? A IA, ela tem acesso a um grande número de bancos de dados, que é uma coisa, primeiro, que o aluno levaria muito tempo até para descobrir que esses bancos de dados existem, né? Porque quando eu estava falando das revistas científicas, que é uma coisa que a maioria das pessoas não conhecem, a inteligência artificial, ela facilita, inclusive. Se o aluno colocar lá, assim, principais bancos de dados do mundo, a IA já vai começar a listar isso. Então, ela já facilita, primeiro, chegar a esses bancos de dados. Depois disso, o aluno consegue até mesmo ir construindo filtros para entender quais bancos de dados, quais revistas científicas são interessantes para a pesquisa dele, porque nem tudo vai ser útil para ele, nem tudo vai fazer sentido para a pesquisa dele. Ainda dentro dessa linha de raciocínio, professora, é possível usar a IA para ajudar na análise estatística de dados dentro do TCC? Com certeza. Já começo respondendo de cara. Com certeza. Porque
Lembra, né, que eu falei lá da questão da pergunta de pesquisa, dos objetivos? Tá percebendo como tudo vai se costurando? Sim. Quando o aluno coloca na IA, né, claro, o aluno tem que saber treinar a IA antes. É uma coisa que aqui na FAES a gente ensina para os nossos alunos, como treinar a IA. O aluno já treinou aquela inteligência artificial antes e ele coloca ali os objetivos da pesquisa dele, a pergunta de pesquisa, a metodologia, e pede para a IA auxiliá-lo a fazer análise. A própria IA já vai mostrando ali vários caminhos como ele pode conseguir fazer aquela análise. Mas sempre lembrando, para que a IA esteja treinada, a gente precisa antes de um aluno muito capacitado para usar a IA. Não é só chegar lá e jogar, não. Senão a IA vai produzir. Eu ia até dizer pode, mas eu posso afirmar com certeza. A IA vai produzir resultados falsos se o aluno não souber usar a IA. Pois bem, professora. E para a gente finalizar a nossa entrevista, eu gostaria de saber como que a IA pode auxiliar na elaboração da redação mais assertiva de um TCC. Primeiro, o aluno ele pode ir construindo as etapas, cada uma daquelas etapas, né? Introdução, revisão da literatura, na própria IA. Ele vai conduzindo já ali, ele vai construindo. Então, quando ele chegar na primeira versão, né, do TCC completo, o trabalho já vai estar ali em torno de uns 70% já bem escritos. Então, ali ele vai ir pedindo para a IA fazendo revisões, ele vai lendo e vai dizendo para a IA onde ele quer que os ajustes sejam feitos. Porque também, se o aluno disser para a IA, Gemini, ChatGPT, revise o trabalho, ele não tem parâmetro. Então, ele vai fazer com a devida, né, expressão da cabeça dele, da cabeça da IA. E aí pode produzir um resultado horrível. Então, lembrando, a gente já vai ter treinado o aluno antes para que o aluno treine a IA, e aí com isso a própria inteligência artificial vai fazer um trabalho muito bem feito. Professora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, muito obrigada por participar dessa entrevista e aguardo a senhora numa próxima entrevista sobre TCC com IA. Alunos, muito obrigada pela participação e nos encontraremos muito em breve. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Obrigada.